Nosso Saber Direito hoje recebendo uma autoridade aqui, ó. Inclusive, até imaginei que era uma autoridade, um togado da Suprema Corte. Meu amigo, posso dizer assim, Marcos Rivoiro. Então, boa tarde, satisfação recebê-lo, meu amigo. Adilson, grande prazer, uma honra estar aqui nessa casa mais uma vez, falando de questões importantes para a nossa sociedade. Dessa feita, estamos numa grande ocasião, trazendo a Porto Velho o vice-presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, um dos tribunais recursais do Brasil, e ele vem para falar de um assunto bastante importante. Então, estamos muito felizes e estamos aqui compartilhando essa felicidade com você e com os seus telespectadores. Imaginem só a relevância do evento para trazer uma personalidade como essa. Imagina a agenda como é, né, de uma pessoa que ocupa esse posto no nosso país e vindo a Rondônia para justamente falar do tema que hoje eu acho que é um dos mais debatidos, né, inclusive dos últimos tempos, que é a questão constitucional. Né? Ontem eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com o doutor Diego Vasconcelos, se eu não estou equivocado, sobre justamente a nossa Constituição, que está completando mais um ano, e desde 88, que foi a sua última reformulação, ela nunca foi tão debatida, né, Marcos? Coloca o banner do evento no ar, por gentileza, né, Arthur? Olha só, o evento vai ser Hoje, mais conhecido como hoje, dia 24 de março, às 7 da noite, tá? E é justamente um evento para debater. Eu acho que por causa de ações como essas, devido a essa movimentação das pessoas envolvidas nesse segmento de mercado, que nós temos uma das justiças mais céleres do país, a de Rondônia. Esse evento deve debater, Marcos, justamente a questão dos impactos da pandemia no judiciário como um todo. Quais foram esses impactos? Eles represaram ou fizeram com que as coisas evoluíssem mais? Como é que ficou isso? Bem, então, Adilson, o que acontece é que durante a pandemia nós tivemos as audiências virtuais. Do mesmo jeito que o ensino à distância, os aspectos de julgamento foram todos virtualizados, porque o Estado brasileiro não podia deixar de exercer a jurisdição, deixar de julgar as demandas que precisavam ser julgadas dentro do espaço justo. E muitas delas ainda provocadas justamente por comportamentos adversos e do novo método de vida que fomos obrigados e submetidos a ter que conviver com eles, né? Aspectos trabalhistas, aspectos sociais, aspectos de violência no lar, porque as pessoas permaneceram que, dentro do lar teve muito um momento, mais tempo, né, considerado. de depressão, de ansiedade e assim por tudo. E aí, agora, nós vencemos essa etapa e a pergunta é, o Poder Judiciário pode, deve, não deve seguir julgando dessa mesma forma, à distância? Seria positivo ou seria negativo? Eu trago até um ponto para inserir nessa tua observação, Marcos, que eu acho que é uma das questões que vai ser muito debatida hoje ainda. A pandemia veio mostrar que, por exemplo, a medicina sofreu avanços nesse aspecto e cientificamente está sendo comprovado a eficiência do método virtual, né? Essa questão, o judiciário já estava apto, já estava preparado ou ele veio a aprimorar ainda mais com esse período da pandemia, sendo obrigado a desenvolver a sua atividade com essa nova metodologia, né? Nós estamos num momento da história da evolução humana de constante inovação. Quando você aprende uma etapa, já há outra surgindo. Agora estamos falando dos julgamentos gerados pela inteligência artificial. É um computador que analisa a demanda e que sugere a decisão. Então, as etapas vão sendo contínuas e sempre há uma inovação. Enquanto se discute e efetiva a melhor maneira do instrumento processual ser desenvolvido, ou seja, do processo do início ao fim, tramitar da melhor maneira, com agilidade, com justiça, com equilíbrio, tem-se essa outra questão da inteligência artificial. E a pergunta que se faz é, essa virtualização traz rapidez, mas ela coloca condições para que todos participem dela? E as pessoas que não têm essa condição de atuar na virtualidade? É necessário que se entenda também essa condição. E até o manuseio dos próprios
mecanismos usados para a aplicação desse tipo de atividade, né? E aí o profissional da área, o advogado, passa a ser cada vez mais importante, porque ele que vai fazer para o seu assistido todas essas questões serem alcançadas. O assistido não tem em casa, mas ele vai para o escritório do advogado e assim por diante, tudo se efetiva. Então, existem inúmeros detalhes a serem discutidos, a serem colocados e a sociedade assim vai poder estar a par de tudo isso. Foi em razão disso que o professor Bruno Valverde e eu pensamos esse evento, fizemos o convite para o ministro Og Fernandes, que aceitou deixar seu gabinete em Brasília e vir aqui a Rondônia, uma viagem não tão fácil, né? Ele passou a noite viajando para uma pessoa de idade avançada, isto é incômodo, mas mesmo assim, em respeito à sociedade, em respeito aos operadores do direito aqui de Rondônia, você bem disse... Eu acredito bastante também até do próprio interesse, né, doutor Marcos? Porque imagine vocês estão já buscando se prepararem para algo que já está se tornando uma realidade, mas que talvez ainda seja um prazo muito maior de efetivação. E mesmo assim, nós estamos em Rondônia, a gente podia se acomodar, deixa as coisas acontecerem e quando já tiver tudo, né, caminhando como deve ser, a gente vai se adaptando. Não, vamos provocar isso, porque não, de repente, sair de Rondônia para o restante do Brasil. Acho que isso se torna um exemplo daquilo que eu até citei há poucos instantes, da eficiência do Poder Judiciário de Rondônia, né? E esse aspecto de eficiência do TJ acontece porque é uma cultura de Rondônia. As pessoas que moram em Rondônia têm pressa. São pessoas que vêm aqui para alcançar o sucesso. É uma localidade, é um ponto do Brasil feito de missionários. São pessoas que vêm de outros lugares, você veio de outro lugar, eu vim de outro lugar. E aí nós temos pressa em fazer tudo acontecer. E o judiciário, nessa velocidade que é característica da sociedade local, implementou novas ações, inovou, ganhou prêmios, muitos prêmios, prêmio Inovare, em razão desse destaque da celeridade, da rapidez do julgamento, da efetividade da causa e assim por diante. Eu aproveito até para destacar também, acho que a gente tem que parabenizar e evidenciar aqueles setores que se dispunham a dar um pouco mais de si para o desenvolvimento da atividade pública, né? Eu conversei essa semana eu acho ainda, com o representante do Simpol, que é da Polícia Civil, inclusive atual deputado estadual, o Ribeiro, e a gente falava justamente da celeridade também, da resolutividade de casos da Polícia Civil, embora tenha um déficit de pessoas muito grande, equipamento, estrutura, mas também até mesmo de policiais. O número é muito irrisório comparado ao que seria necessário. E o comprometimento da categoria é tão grande que traz excelência no que se entrega para a sociedade. Nas investigações. Você falou sobre a questão de como surgiu o evento. Detalha mais para nós como é que vai ser esse evento, é hoje, onde, como é que vai ser a estrutura dele? Pois não. O evento acontece no auditório do Hotel Golden Plaza, que fica na Avenida Jorge Teixeira, bem pertinho da saga ali, do seu anunciante. E são 500 lugares, as inscrições foram feitas de modo antecipado, via internet. E lá vamos receber, então, operadores do direito, advogados, juízes, promotores de justiça, delegados e assim por diante. E também a nossa plateia terá acadêmicos de direito de todas as instituições de ensino superior aqui de Rondônia. Aqueles que já estão efetivamente desenvolvendo a sua atividade na área, mas aqueles que estão se preparando para entrar também. Eu acho que isso é sensacional. A continuidade, é assim que a gente forma uma continuidade de ações positivas para a sociedade. Tudo isso tem como foco, como finalidade, o alcance do atendimento jurisdicional da melhor qualidade para a sociedade. E assim, temos instituições parceiras, o Tribunal de Justiça de Rondônia, na pessoa do professor Marcos Alaor, sempre foi incentivador desse evento. Temos o Instituto de Direito Tributário de Rondônia, o IDETRO, temos a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado de Rondônia, a FAPERO, enfim, são instituições que se somam para fazer com que tudo isso possa ser desenvolvido da melhor maneira possível e a gente está muito feliz por poder estar ajudando a realizar tudo isso aqui em nossa cidade. Que maravilha. Ô Neto, coloca para nós novamente o banner aí. Vamos dar visibilidade a esse tipo de ação que está sendo desenvolvida. É uma palestra magna, os desafios do Poder Judiciário na era pós-pandemia.
pandemia, e é claro que também vai ser debatido muito o momento da pandemia, porque com o advento da pandemia, justamente é necessário provocar essas mudanças e discussões sobre a implementação da prática jurídica. Destaco também os apoiadores, a gente tem que dar visibilidade para quem apoia essas ações que trazem justamente inovação e aprimora ainda mais a mão de obra, pode-se dizer assim, do Poder Judiciário aqui de Rondônia. Vai ser lá no Golden Plaza, as inscrições já foram feitas e eu parabenizo ao meu amigo aqui, Dr. Marcos Rivoiro, assim como também todas as pessoas diretamente envolvidas nesta ação. E já até sugiro, né, o meu diretor-geral está aqui no estúdio, a gente vai lá cobrir, né, Ismael? Vamos mostrar esse evento, porque, olha, é impressionante como nós temos pessoas engajadas e comprometidas com uma qualidade de serviço para ser ofertada para a população. Mais uma vez, grato pela vinda, recebo o nosso abraço e o espaço está sempre escancarado aqui, tá, Marcos? Muito obrigado, gratidão a toda a equipe que está aqui com a gente, a todo mundo que nos assiste. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dinâmica. E vamos em frente, é assim que a gente precisa atuar, né? Seja qual for a frente de trabalho, vamos atuar com empenho, trazendo qualidade e assim a vida de todo mundo melhora. Marcos, eu chamo de Marcos porque eu tenho uma determinada intimidade. Eu cheguei aqui dia 1º de 2000, desde então eu o conheço e acompanho seu trabalho e sou um dos admiradores. Antes da época que você se tornou quase um togado. Né? Quem é da nossa época talvez vá lembrar. Vou pedir para ele fazer, não sei se ele vai fazer. Faz aquele slogan daquele supermercado de antigamente que hoje não existe mais. Rocha e Costa. Faz. Compromisso com você. O Rocha e Costa. Cara, é incrível, que época, viu? Grande abraço, meu querido. Desculpa a brincadeira, mas não podia perder, né? O Marcos, ele também é publicitário, radialista, enfim. Conhece muito de várias áreas. É o nosso Saber Direito, destacando esse evento super importante que acontece hoje aqui na capital.